Caso Leandro Lou. Chegou a hora de ser analisado por um advogado criminalista. Clube Sírio, madrugada de 7 de agosto de 2022. Era show de um grupo na época bastante famoso chamado Pichote. A música tocava muito alto, tantã, surdo, e simplesmente um tiro na madrugada matou um dos principais gênios da arte marcial jiu-jitsu do país. Agora, o que aconteceu de fato naquela noite? Foi legítima defesa? Foi execução? O que as câmeras não mostraram? E o que elas mostraram? Quem mentiu? Quem disse a verdade? E é neste enredo que vamos analisar um dos principais crimes desta década. Para que todos entendam, primeiramente, ninguém volta ao passado. Ninguém volta à exata cena do crime. O que se faz durante um processo é reconstruir no presente fatos que aconteceram no passado com o objetivo de resultar em uma consequência para o futuro. Meus amigos, o que sobrevive são versões, vestígios, provas, silêncios, contradições de tudo que foi deixado para trás, que agora o processo criminal tenta reconstruir este castelo de cartas desmontado. Um dos maiores processualistas disse, Michele Tarufo, italiano, o processo é um instrumento para reconstruir, dentro do possível, um fragmento do passado. E com base nesse prisma, nesse olhar, nós vamos tentar reconstruir algumas coisas que aconteceram naquele fatídico dia de 7 de agosto de 2022 no Clube Sírio, no show da banda de pagode Pichote. Veja, hoje não temos acesso à íntegra do processo. Nós temos pedaços do processo. O processo, durante muito tempo, ficou sob sigilo. O sigilo foi derrubado rapidamente e hoje ele está ainda restrito. Nós não temos o vídeo do dia do júri, mas nós temos algo muito interessante, que é o interrogatório do tenente Veloso durante a primeira fase do rito do procedimento do tribunal do júri. É o interrogatório dele. Vamos vê-lo? Vamos analisar este vídeo? Então nós tínhamos uma comanda só naquele dia. Pegamos as bebidas, começaram a chegar amigos e amigas, começamos a aproveitar a noite. Em determinado momento, já indo direto ao ponto, eu saí dessa região do mezanino e fui pro banheiro. O banheiro era no andar abaixo do mezanino e abaixo do térreo. Ele ficava mais ou menos no subsolo. Fui pro banheiro, retornei, estava começando o show da atração principal. E eu me desloquei em direção ao show. Nós estávamos com uma visão prejudicada do show, porque estava mais para trás do palco, e eu fui em direção ao show. Parou. Eu peguei justamente a parte do interrogatório que ele fala do ato, certo? Então ele começa já se justificando por que ele se locomoveu, foi para frente, porque na visão dele estava com a visão prejudicada. Então ele já começa falando do episódio, se justificando por que ele andou para frente, sem problema. A pessoa já demonstra estar bem orientada por seus advogados. No que eu cheguei próximo ao palco, praticamente de frente ao palco, já me deparei com um grupo à minha esquerda, mas até então eu não prestei atenção. Só percebi quando fui puxado pelo braço. No que eu fui puxado, eu estava numa roda com aproximadamente tinham 6 homens. Eu tenho 1,90 m de altura. Tinha alguns deles maiores que eu, alguns do meu tamanho, e percebi também pelo estilo que eram lutadores. Parou. Fui puxado pelo braço. Percebi que tinham vários homens maiores do que eu. Olha, eu tenho 1,90 m e do meu tamanho. E pareciam lutadores. Ora, não tem menor que ele? Percebi que eram lutadores? Por quê? Como? Da onde ele tirou essa avaliação? Ele começa já falando que ele tem 1,90 m. Por quê? Porque ele começa a traçar um cenário de que ele é a vítima da situação. Ele é a pessoa indefesa. Ele, que sempre foi agredido, teve que revidar em algum momento das injustas agressões do valentão. Ele já começa a dar indícios que ele vai usar esta defesa. Não que esteja errada, não estou julgando aqui, estou analisando como alguém que faz defesas constantemente, e essa foi a estratégia utilizada pelos seus advogados. Veja o que ele diz. Ele teve o cuidado de falar, eu tinha 1,90 m e lá tinham 6 pessoas. Pessoas inclusive maiores que eu tenho 1,90 m, inclusive do meu tamanho, e eram lutadores. Mas ele não disse que não tinha nenhuma menor que ele. O Leandro Lou era menor que ele sabia. Depois de um tempo, ele vai dizer aqui no interrogatório. Então perceba, ele percebe o que ele tem que dizer. Ele sabe o que ele tem que dizer. Continuando. Estava na mesa, o primeiro que veio falar comigo perguntou: você não é aquele bichão policial lá do Marral? De imediato eu não entendi o que ele quis dizer. O primeiro veio falar comigo. Você é aquele bichão do Marral? Ele fala que o primeiro, tá? Que foi falar com ele. De imediato eu não entendi o que ele quis dizer. E eu falei, irmão, você tá me confundindo, tá me estranhando.
Nesse dia, quem comprava um combo ganhava um copo do evento, então com o nome da atração e tudo mais. Eu falei, irmão, você tá me estranhando. E ele começou a insistir, não, se aquele cara, aquele polícia lá do Marral. Eu falei, irmão, você tá me estranhando. Faz o seguinte, tô com o copo aqui, vem tomar uma, meu camarote tá ali em cima, meu bistrô tá ali em cima, vamos tomar, você tá tomando o quê? E eles estavam com uma garrafa de bebida na mesa, entreguei o copo aqui, vamos tomar aqui uma bebida, depois solto o meu camarote, pro meu bistrô, a gente racha uma bebida lá e vamos parar com essa situação. Nem curtir o show aqui, nós estamos pra aproveitar. Pausa. Novamente ele tenta se justificar. Como? Falando, olha, vamos curtir o show, foi caro, né? Ele faz questão de fazer esta pausa na linha de raciocínio para justificar o porquê ele tentou apaziguar a situação. Então ele foi puxado pelo braço, ele, não, para disso. Ah, você não é o bichão lá do Marral, policial? Não, para disso. Novamente, ele tentando, não, Valentão, para disso. Não, Valentão, para disso. Para com isso, vamos lá tomar uma. Esquece isso, vamos aproveitar. Ah, eu tô falando isso, inclusive, porque o ingresso era muito caro, a gente tinha que curtir o show. Não porque eu era o bonzinho, queria beber, etc. Não, novamente ele tenta uma justificação. Todo momento que ele faz uma colocação de fato, ele se justifica. Modo inteligente, perfeito, bem orientado pelos advogados. Nisso, ele tirou, eu estava próximo, ele pegou o copo, pegou a bebida, colocou tudo na mesa e me aplicou um golpe chamado Baiana. A Baiana é um golpe de ataque no jiu-jitsu, também conhecido como double leg, onde você segura as duas pernas do seu oponente, em alguns casos você levanta ele do chão e derruba ele, uma projeção violenta, né? Parou. Do nada ele levou um golpe, uma baiana. Como assim? Ele falou, não, calma aí, vamos beber uma. E levou o golpe. Ficou muito mal explicada essa transição. Será mesmo que ele não xingou, não discutiu, não provocou também naquela situação? Fica a dúvida. Mas o que ficou mal explicado aqui foi essa transição. E quem que deu? Foi o Leandro Lobo. Mas foi o primeiro que foi falar com ele. Sabe, os fatos não estão muito bem colocados aqui. Essa transição entre vamos tomar uma e toma-lhe a baiana. Entende? E ele também, logo em seguida, começa a justificar o que é uma baiana. Tenta trazer um argumento técnico para explicar, olha, baiana é o seguinte, quando você agarra as pernas do oponente, derruba ele no chão. Isso é a baiana. Eu, à época, tinha 104 quilos, tenho 1,90 m e ele me levantou como se fosse uma pena, uma criança. Me levantou, na hora que eu ia cair, eu percebi que eu ia cair de cabeça, coloquei o braço, inclusive fiz aqui o cotovelo direito, comprovou o hematoma no cotovelo esquerdo que eu usei para me defender. Eu tinha 1,90 m, 104 quilos, ele me levantou como uma criança. Novamente, não, Valentão, não, peraí. Eu sou uma criança de 104 quilos, 1,90 m, estou sendo agredido, sou uma criança. Novamente, ele se colocando naquela situação de inferior, agredido, contra um valentão, um jiu-jiteiro, contra 6 homens, maiores que ele ou do tamanho dele, nenhum menor, mas na verdade o Leandro Lô era menor. Então perceba, fato, argumento técnico e justificação. Ele vai seguindo esse discurso. Caí, ele já caiu em uma posição chamada joelho no abdômen, que é uma posição clássica de jiu-jitsu, tradicional de quem é lutador, e nesse momento eu percebi que ele era um perito em arte marcial. Fato, argumento técnico, justificação. Nesse momento eu caí, ele colocou o joelho na barriga. Posição típica de lutador. Olha a semântica, posição típica de lutador. Nesse momento eu percebi que ele era um perito em arte marcial. Olha a justificativa. Então minha preocupação a partir daquele momento era proteger minha arma. E minha preocupação... Essa pessoa era o Leandro. Essa pessoa depois descobri que era o Leandro. Tá. Até então, eu pensei que a intenção dele era tomar minha arma, porque ele já me identificou como policial, então fiz a retenção da minha arma. Eu sou técnico de defesa pessoal. Fiz a retenção da minha arma e percebi que ele tentou passar a minha guarda, que é um movimento que você tenta passar as pernas do seu oponente. E eu segurei ele na minha guarda. Só que a habilidade dele é muito superior à minha. E ele conseguiu sair da minha guarda e passar uma posição chamada montada. Nisso ele montou em mim. Eu pensei que ele ia desferir golpe tranquilamente, algum soco, algo do tipo. Eu comecei a tentar proteger o rosto e fazer a contenção da minha arma. Ele não efetuou nenhum soco nem nada, mas ele tentou um estrangulamento chamado Ezequiel, que é um estrangulamento com a câmera do braço, com o antebraço, onde você faz o estrangulamento e tá o seu oponente no chão. Eu estava no chão, ele estava montado em cima de mim, eu tentando sair com a mão o tempo todo na minha arma, minha mão direita. Ele efetuou o Ezequiel, não conseguiu, porque eu estava conseguindo bloquear com uma mão. Porém, ele fez uma transição para minhas costas e efetuou um mata-leão, que é um estrangulamento pelas costas, utilizando já o braço inteiro. Nesse momento, já apaguei, tive hipóxia provavelmente, comecei a ver os pontinhos, já apaguei, não consegui mais lembrar o que aconteceu. Bom, para quem é lutador de jiu-jitsu com certa experiência, sabe que essa dinâmica aqui de luta, não sei. Dinâmica um pouco, tentou um Ezequiel ali sem kimono, tentou uma transição para as costas, sendo que no Ezequiel normalmente a pessoa está com as costas completamente no chão. Ficou mal contado, mas vai, até que vai. Poucos momentos após eu recobrei a consciência.
No que eu recobrei a consciência, eu ainda estavam todos os amigos em volta, ele próximo, levantei, não saquei minha arma ainda, fui com a mão na cintura, me identifiquei como policial militar. Aí ele me desmaiou no Mata-Leão. Aí eu acordei, recobrei minha consciência, levantei, não saquei minha arma ainda, demonstrando aqui na versão dele que ele não estava com ódio, com emoção muito clara, que ele era um ser racional mesmo diante daquela injustiça brutal de ter sido desmaiado. Ele levantou com a mão na arma e não sacou a arma e falou: eu sou policial. Minha intenção era que fosse solucionado ali quem fosse policial, algo do tipo, e ele tentou dar outra baiana. Mesmo assim, diante de toda a minha racionalidade, depois de ter perdido a consciência, ele ter me agredido, e eu nem meu momento puxei a arma para ele antes, eu falei primeiro que eu sou policial, mesmo assim ele tentou me agredir novamente. Veja como ele é injusto. E só então, neste momento... No que ele tentou dar outra baiana, que ele se aproximou, eu efetuei um saque rápido e um disparo na maior zona que eu consegui visualizar. Então ele tentou me agredir novamente, e para as minhas pernas, o que eu fiz? Fiz um saque rápido, argumento de autoridade técnico, e fiz um disparo na maior zona que eu consegui identificar. Ele não quer dizer que atirou na cabeça. Ele não quer dizer essa expressão, eu atirei na cabeça. Ele evita de forma proposital, de forma muito bem treinada por seu advogado. E a semântica é muito importante em júri, mesmo na parte do interrogatório, na primeira fase do júri. Então ele fala com argumento técnico: eu atirei aonde deu. E, infelizmente, foi na cabeça, mas ele não fala que atirou na cabeça. Eu atirei na maior zona possível. Muito inteligente da parte da defesa. Nesse momento, um amigo dele ainda tentou tomar minha arma, aí um outro casamento da minha altura, tentou segurar minha arma, eu tive que fazer a retração rápida da minha arma, os demais tentaram me fechar, foi o momento que eu saí de lá e guardei a arma, nem foi mais que eu disse. Nesse momento, um outro tentou segurar minha arma. Veja, estão tentando pegar minha arma, meu único instrumento de defesa. E ele era da minha altura. Não era menor, era da altura dele, 1,90 m. E veja, pessoal, como é que o discurso dele está bem treinado. Uma linguagem fluida, emocionalmente calculada, tecnicamente cuidadosa, e se utiliza de uma das técnicas muito importantes, que é falar de um jato. E se utiliza de uma das técnicas bastante interessantes no interrogatório, que é falar de um jato. Isto é, falar de forma corrida, de modo a impedir interrupções tanto do juiz quanto do Ministério Público. Por quê? Para evitar quebra do discurso, quebra do raciocínio. E nós veremos que quando ele é interpelado, ele tem dificuldade. Muito possivelmente o advogado dele percebeu isso e o orientou que ele fizesse o discurso, o interrogatório, de forma bastante fluida, uma narrativa direta, automática, treinada e rápida, em um jato só. Mas eu falo isso aí, se eu vou cercar, Não, o ambiente estava lotado. Eles estavam de um lado e eu estava do outro lado. Então eu só virei e saí pro lado que eles não tinham. Porque na hora que deu essa confusão, que ele me derrubou no chão, abriu uma roda, abriu um vácuo no meio da multidão. E eu saí pelo meio da multidão. Sim. O senhor se lembra qual é a posição? Estava em pé quando efetuou o disparo? Estava em pé. Estava em pé. Aqui o juiz entra em um dos pontos principais quando se fala em tribunal do júri, que é o seguinte: me fala do fato, como é que você atirou? Em que posição você estava? Isso dialoga claramente com a prova técnica e é normal, muito natural, que se faça esse casamento. O que ele diz, a dinâmica falada pelo réu, casa com o que o laudo pericial disse, de como entrou a bala, de como foi o tiro, em que posição, em que distância. O juiz indaga sobre esse ponto, que para ele, juiz, vai ser muito importante para pronunciá-lo ou não. E o juiz, ao final, decide pronunciá-lo. E o que ele diz quando o juiz pergunta? Você estava em qual posição? Ele também estava em pé? Ele estava em pé, tentando dar uma segunda baiana, aparentemente, porque a postura que ele fez é a postura tradicional da baiana, quando você vai buscar a perna do oponente e tenta segurar a parte posterior para juntar e erguer, como ele fez a primeira vez, me deu. E é nesse momento que o senhor efetuou o disparo? Nesse momento, quando ele veio na minha direção, efetuei o disparo. Tá. O senhor se lembra onde atingiu? Depois, com os laudos, aparentemente foi na cabeça. Aqui ele fala que foi a cabeça, ele traz um argumento de autoridade, dizendo que o curso de manuseio de armas lá diz que tem que fazer o tiro na região mais visível. Naquele caso, como ele estava com a cabeça na frente, ele atirou na cabeça. Novamente, fato, argumento de autoridade e justificativa técnica, ou justificativa fática. Tá. Foi a região visível, né? O disparo, o CQB, ele preconiza, o disparo tem que ser efetuado na região visível mais próximo de você. Então, como ele veio nessa região, provavelmente eu saquei e efetuei o disparo na região visível, que foi a cabeça. Certo. Ele estava mais baixo do senhor, então? Levemente mais baixo. Levemente, não muito mais baixo, porque aparentemente era da minha altura, aparentemente. Aqui ele comete um deslize que é muito importante,
que o juiz não fez a melhor das perguntas, até porque ele induziu, ele estava levemente mais baixo ou não, o juiz não poderia ter feito isso, mas o fez, e ele responde, sim, levemente mais baixo. Ora, como é que alguém tenta dar uma baiana e está levemente mais baixo? Normalmente quando você vai para a baiana, você mergulha nas pernas da pessoa, você não está levemente mais baixo. E você vai ver como é que ele percebe o que ele disse e tenta reconfigurar a sua fala. Deve ser, mas por causa desse movimento ele tem que pegar o senhor pelas pernas. Ele estava praticamente Começa a mergulhar já, não é? Exatamente. É isso, né? Perceba que o juiz, ora, mas ele tinha que ter mergulhado, não é isso? Olha a contradição aqui. Não é uma contradição simples, porque é justamente no ato do tiro que vai casar justamente com a prova técnica. Ele sabia que era um momento decisivo da fala dele e fica nervoso porque o juiz o interpela. Ah, estava levemente mais baixo, ele fala no começo. Aí depois o juiz, mas tem que mergulhar. Ele não mergulhou? O juiz induziu. Ele falou, não, é isso mesmo, perfeitamente. E perceba ele mordendo a boca assim, engolindo a seco. Ele sabia que ali ele não podia errar. Com certeza ele ajustou isso quando ele foi interrogado novamente no tribunal do júri. Mas aqui ele comete um erro muito crucial, que foi o de ter esta contradição. Mas isso não significa que ele esteja mentindo. Eu quero que isso fique bastante claro. Simplesmente ele teve uma defesa muito bem montada, que o erro dele pode estar descasado com a narrativa que eles treinaram. Estou demonstrando aqui não que não houve uma legítima defesa, até porque o tribunal do júri assim o reconheceu, mas estou dizendo e analisando que há toda uma estratégia interrogatório, que é uma arte. Pouquíssimos advogados dominam o interrogatório, isso é fato. E o interrogatório é o principal meio de defesa de um réu. Um réu mal instruído vai mal no interrogatório e, por consequência, tem uma chance enorme de ser condenado. Tanto é que neste interrogatório, ao meu ver, ele não foi tão bem assim. Tanto é que foi pronunciado. Mas, com certeza, não temos o vídeo do interrogatório durante o júri. Melhorou bastante, consertaram esses erros e conseguiu a absolvição, que não cabe a mim falar que foi de forma justa ou injusta. Até porque eu vou trazer a segunda parte do vídeo demonstrando quem era Leandro Low e o porquê os jurados decidiram pela absolvição do tenente Veloso. Meus amigos, o caso é muito mais complexo do que vocês imaginam. Curta aqui esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise e veja a parte 2. Porque os jurados não decidiram pela absolvição à toa. E eu vou dizer na parte 2 desse vídeo. Não perca.